Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Em nossa vida, muitas vezes percebemos que as pessoas agem de forma errada e elas não são punidas. Por outro lado, nós observamos também aqueles que sempre agem corretamente e passam por grandes dificuldades. Mas quando essas pessoas boas são recompensadas, isso gera em nós uma alegria interior muito grande. Sabemos que na fé judaica, um dos 13 princípios fundamentais é o de que o Eterno pune os maus segundo a sua maldade, mas recompensa os bons segundo o seu merecimento. Só que nem sempre somos capazes de observar isso acontecendo. No devocional de hoje, aprenderemos um pouco sobre a herança de Caleb. Em Josué, capítulo 14, dos versículos 6 ao 15, nós vemos uma conversa entre eles. Josué e Caleb combinam acerca da herança de Caleb. Como isso é simbólico! Eles, que estavam juntos no episódio dos espias, enviados por Moisés para observarem a terra prometida, agora desfrutavam da oportunidade de vivenciar a distribuição do território entre as tribos. E o texto diz lá no capítulo 14, versículo 6, chegaram os filhos de Judá a Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefuné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Antes de pleitear a terra, Caleb mostra aqui algo maravilhoso. O Senhor falou a Moisés a respeito de mim e de ti. Que mérito, que honra! Só de imaginarmos que o próprio Deus tenha se lembrado de nós, já deve causar um sentimento de que não somos merecedores de tamanha distinção. Mas os versos seguintes continuam a nos ensinar. No verso 7, Caleb continua dizendo: Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. O que vemos aqui é um homem com coragem de falar o sentimento do seu coração. Naquele episódio dos espias, relatado lá em Números capítulo 14, Josué e Caleb, mesmo diante de todos aqueles que pensavam o contrário e eram capazes até mesmo de apedrejá-los, se levantam e falam: A terra de Canaã é muito boa, e se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Não sejamos rebeldes contra o Eterno. Falar isso hoje é algo fácil, basta ler o texto. Mas você já viu como as pessoas não têm coragem de expressar a sua posição diante de situações aparentemente polêmicas? É melhor ser politicamente correto, especialmente se você, ao falar o que pensa, correr o risco de ser apedrejado pelos outros. Vemos isto, por exemplo, no episódio recente da guerra em Israel. As pessoas não podem defender Israel porque é melhor ficar do lado dos inimigos. Caleb não se importava com isso. Pelo contrário, o texto de Josué 14:8 nos diz: Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. A Bíblia está cheia de versículos que falam daquele que persevera, ele será salvo. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, Mateus 24, versículo 13, está em Apocalipse e por aí vai. Mas o exemplo claro e inspirador hoje está em Caleb. Ele perseverou, marcou a sua posição e mais de 40 anos depois recebeu a sua recompensa do Eterno. É certo que toda aquela geração que viu Caleb enfrentar os 10 espias, mesmo sob risco de morte por apedrejamento, acabou perecendo no deserto e não foi capaz de ver a recompensa daquele que perseverou em obedecer a Deus. O mesmo acontece conosco hoje, e as palavras de Josué e Caleb continuam atuais. Não sejais rebeldes contra o Eterno. Se ele se agradar de nós, é certo que iremos desfrutar da terra boa, que mana leite e mel. É como nos diz o texto lá em Provérbios capítulo 2, versos 21 e 22.
porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Que o Mashiach venha logo e nos dê a boa recompensa, reservada aos fiéis da terra. E enquanto isso, tenhamos sempre ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.